De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Esse programa tem de tudo, né? Tem culinária, moda, beleza, música. E agora a gente vai pra saúde também. Segunda-feira é importante sempre falar sobre saúde. Mitos e verdades sobre enxaqueca e dor de cabeça com o Dr. Felipe Brambila. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Bom dia. Bom dia. Primeiro vamos entender a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. Eu acho mais chique falar que eu tô com enxaqueca. Mas existe uma diferença, não só o bonito, né? Sem dúvida. Na verdade, existe mais de 200 tipos de dores de cabeça. 200? Mais de 200. A enxaqueca é uma delas. No nível do ranking, a gente começa com a cefaleia tensional, depois a enxaqueca e, em terceiro, a dor de cabeça associada ao uso excessivo de analgésico, que poucas pessoas conhecem. Analgésico? Olha, não sabia. Exatamente. Então, o excesso de analgésico pode causar dor de cabeça. E É normal sentir dor de cabeça, doutor? Não, não é normal. A dor de cabeça hoje acomete 15% da população mundial. 60% são mulheres e somente 5% das pessoas fazem o tratamento corretamente. Não é normal. Então é mais mulher que sente dor de cabeça? 60% das pessoas são mulheres. Não, não dá, né? Alguma coisa a gente tem que vencer. Seguinte, vamos aqui para os mitos e verdades para a gente já começar, ó. Mitos e verdades. Toda dor de cabeça é enxaqueca? Mito. Mito. Cadê? Não é, né? A enxaqueca é uma doença crônica, tá? Ela cursa com uma dor de cabeça do tipo latejante, dói um lado só da cabeça, normalmente acompanhada de vontade de vomitar, que a gente chama de náuseas, sensibilidade à luz, ao barulho. É uma dor normalmente de moderada a intensa, que pode durar entre 3 horas até 72 horas. Diferente das dores de cabeça do tipo tensionais, que são as cefaleias, então, né? A enxaqueca é um lado, luz, por isso que a pessoa quer ficar no quarto escuro, agora eu entendi. Piora com a luz, piora com o barulho, piora com o cheiro, piora com o esforço físico. Tá, é bom ficar quietinho, Exatamente. Então, até passar. E é uma doença, tem cura? Não tem cura, nós vamos falar isso mais pro final. Tá, não tem cura enxaqueca, gente. Próximo. Enxaqueca pode durar vários dias? E aí, gente, o que vocês acham? Verdade. Eu acho que sim. Verdade? Verdade. Olha que estamos afiados hoje. A enxaqueca, ela dura de 3 horas até 72 horas, podendo durar dias e até semanas. Importante falar Semanas? Semanas. Aquelas pessoas que cursam com mais de 3 dias seguidos com dor de cabeça, nós chamamos de estado de mal enxaquecoso. Isso requer atendimento médico em caráter de urgência. Nossa, então quem tem a enxaqueca já deve saber disso. E corre, né? Quem tem enxaqueca normalmente segue as pessoas corretas, leem as coisas corretas e estão sempre buscando informações procedentes. É porque você fala assim, não vou trabalhar hoje que eu tô com dor de cabeça. Vão falar, ai, que frescura. Não vai trabalhar porque tá com dor de cabeça. Às vezes é uma enxaqueca. Exatamente. Né, essa dor de cabeça. Isso é um problema que grande parte das minhas pacientes sofrem, inclusive, né? Na questão do trabalho, do relacionamento, enfim. Que não encaram a enxaqueca como uma condição neurológica séria, que é a condição propriamente dita, que é incapacitante e muitas vezes associada, inclusive, a transtornos de humor, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Distúrbio do sono também. Exatamente. Próxima questão, na tela, por gentileza. A enxaqueca é só uma dor física? É um mito. Gostou, né? Como nós havíamos falado, a enxaqueca, assim, vamos falar um pouquinho de dor, né? Que a gente está falando de dor de cabeça. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Tá. Então eu já falei que tem um componente afetivo e emocional muito importante. Tanto é que nossa abordagem hoje, a primeira linha de prescrição é dar o atendimento psicológico necessário para esses pacientes, porque a grande maioria vem acompanhada de depressão, de ansiedade, de distúrbio do sono. Por conta da por aí enxaqueca? Vai. Por conta da dor que acompanha a enxaqueca. Ah, então a gente ficar sentindo... Olha que interessante isso. Que às vezes a pessoa vem sentindo, né, dores ao longo e não trata. E isso pode ocasionar uma depressão. Sem dúvida. É muito comum nós termos pacientes que têm transtorno de humor, por exemplo, associado à dor de cabeça. Entendi. A depressão é uma delas, a ansiedade é uma delas. E que se nós não tratarmos corretamente essa condição, o paciente não melhora. Entendi. Então, hoje, nós temos que ter uma visão global do paciente. Não só a questão emocional, a questão de atividade física, que nós estávamos conversando aqui. Ó, o Pilates ali, ó. Exatamente. A alimentação, o sono e por aí vai. Mas qualidade de vida. Ainda bem que a gente está despertando, né? Já tem um tempinho, mas acho que agora com mais força nesse integral, né, que é o ser humano. Ou seja, olhar a pessoa, como um ninguém todo. vai imaginar que a dor causa uma depressão. Sem dúvida. Né? E assim, no meu tratamento hoje, inclusive, eu não coloco, por exemplo, a meditação, por exemplo, e as técnicas de respiração
como uma observação, eu coloco na minha prescrição. E são os primeiros itens, atividade física, gestão de sono, gestão emocional. Porque isso, sem sombra de dúvidas, é um dos principais pilares do tratamento para enxaqueca. Gostei de ver. Próxima questão, na tela. Só mulheres têm enxaqueca? Mito. Mito, né, gente? 60% que eu decorei. Exatamente. É muito mais 40% tem os homens. É muito mais frequente nas mulheres por conta das flutuações hormonais. Isso que eu ia te perguntar, por quê? Por causa das flutuações Por causa dos hormonais. hormônios? Do bendito estrogênio, né? Mas também acomete homens e também crianças. É muito importante, viu? Crianças também sofrem de enxaqueca. E grande maioria delas se manifestam não com dor de cabeça, mas com manifestações abdominais. Às vezes cólica, às vezes diarreia, uma dor abdominal inespecífica. Investiga-se, principalmente se tiver histórico na família, porque pode ser um quadro de enxaqueca. Isso que eu ia te perguntar, enxaqueca é hereditário? Enxaqueca é hereditário, tem um componente hereditário fortíssimo, são vários genes, né, mas se você tem esse histórico na família, fica ligado atrás. Já é um alerta. E só para concluir, os homens têm uma particularidade, porque retardam muito a procura do atendimento médico. Isso pode atrapalhar o tratamento dele, se a gente for pensar no tratamento preventivo. Você acha que o homem retarda muito? Retarda muito para procurar assistência médica. Eles se automedicam, às vezes verdade. sabotam um pouco a dor. Aí é verdade. Exatamente. E deixa de segundo plano. E quando chega até nós, às vezes tem alguma coisa por trás. Então, atenção, homens. Tá vendo? Sentiu uma dor muito forte. Fica observando também de onde vem essa dor, né? Se vem acompanhada de um enjoo, exatamente. Se é frequente. É bom a gente sensibilidade à luz, ao barulho, se piora com esforço físico. Aí vai falar que piora com esforço físico, pronto. Santos já não vai querer mais fazer nada. Nem Ocimar, que é outro também, que não faz nada. Próximo, cadê? Que pergunta boa. Ó, café pode piorar a enxaqueca? É verdade. É verdade, isso eu já sei, gente. É mito? Não, é verdade. Não é verdade. É verdade, porque dilata, não tem isso? Exatamente. A cafeína é reconhecidamente, ela pode piorar a enxaqueca, mas talvez tenha havido uma questão confusional, porque ela também pode ajudar a melhorar a enxaqueca, depende de cada caso. Então vamos lá. Então vamos entender. Vamos entender melhor. Então Acho que isso é uma questão importante. Aí, gente, exatamente. Verdades. Isso é uma questão importante. Onde que ela melhora? A enxaqueca é o seguinte, ela tem poder analgésico, ela atua nos vasos cerebrais, promovendo o que a gente chama de vasoconstrição, atuando, contraindo os vasos cerebrais, e isso pode ajudar no mecanismo de dor, tá? E ela potencializa os efeitos analgésicos, além de ter uma ação no seu cérebro, modulando o seu sistema de dor. Entretanto, aí é que está a questão. Todavia, a gente aprendeu isso na escola. O uso excessivo de cafeína, aí eu estou falando em mais de 200 miligramas de cafeína por dia. Lembrando que uma xícara de café coado tem 80 miligramas de cafeína, uma xícara de café expresso tem 60 miligramas de cafeína. Então, façam as suas contas. Esse uso excessivo pode sim ser um fator que determina o aparecimento da dor de cabeça. Porque o dia que você não toma isso tudo, o seu organismo sente. Aí tem a questão da abstinência. Por exemplo, aquela pessoa que toma uma xícarazinha de café todos os dias. Toda hora, né? Tem muita gente. Aí nos finais de semana ela para e sente dor de cabeça, a dor de cabeça dela pode estar atribuída à abstinência da cafeína. Então vamos lembrando, gente, por isso que a gente se confundiu aqui no Mitos Exatamente. e Verdades. Então o café pode melhorar. Pode ser um analgésico, desde que você tome com moderação. E também pode piorar se tomado em excesso. Então é uma questão, é um assunto extremamente delicado da gente discutir. Tem um que fala que o veneno tá na dose? Exatamente, a diferença do remédio e do veneno está na dosagem. A diferença? De um remédio e do veneno está na dosagem. Isso para tudo, viu, gente, tudo. na vida. Não é só sobre café e dor de cabeça. Devia ter um carimbo duplo, fato, né, é mito e verdade, né? Os dois juntos. Próximo, já tem um próximo aqui, ó. Quem tem enxaqueca deve tomar remédio sempre que sentir dor? Esse eu não sei. Esse é mito. Mito? Esse é um mito. Não? E aí? Mas como é que vai passar a dor, doutor? Lembrando que eu falei para vocês que a terceira causa de dor de cabeça é a cefaleia, é o termo técnico, atribuída ao uso excessivo de analgésico. Então, se você, ao longo do mês, por exemplo, lança a mão de medicamento em mais de 15 dias por mês, você já está enquadrado na cefaleia associada ao uso excessivo de analgésico. Nesse caso, existe um tratamento correto para isso, que a gente chama de terapia de ponte, mas aí é uma coisa mais detalhada. Deixa eu entender, quem toma analgésico mais de 15, a cada 15 dias, é isso ou não? Quem usa analgésico por mais de 15 dias por mês já está enquadrada
mais de 15 dias por mês já está usando em excesso. Já está fazendo uso de excessivo de analgésico, que pode ser uma das causas da dor de cabeça dessa pessoa. E isso não só dá enxaqueca, como outras coisas Tem outros também. problemas, renais, hepáticos, né? Então, Rins, passou fígado. 15 dias por mês, né, tomando analgésico, gostei de saber disso. Isso é muito importante, isso é uma condição importante. Lembrando que somente 5% das pessoas tratam a dor de cabeça corretamente. 95% vai na farmácia, toma qualquer analgésico que está disponível, e hoje nós temos várias indústrias farmacêuticas investindo em marketing, comprando espaço nas farmácias, e isso está sendo um problema para nós que lidamos com esse paciente, porque fazer o desmame do analgésico no consultório não é uma tarefa fácil. Mas com um médico especializado, você consegue fazer isso corretamente. Falar de empresa farmacêutica, a gente fecha o estúdio, né, gente? Mas vamos para a próxima, Bora. Vamos focar na enxaqueca, vem cá. Mudança de clima pode causar dor de cabeça? Aí pronto, quem mora em São Paulo, tá vendo, João? Isso é uma verdade. Jura? Uma verdade. Imagina quem mora aqui, gente, que tem, né, em um dia tem todas as estações. Não só mudança de clima, mas também mudança, por exemplo, de altitude, né? Quando você está muito alto, a pressão atmosférica é menor. Quando você está muito baixo, a pressão atmosférica é maior. Essas oscilações ativam determinados receptores no seu cérebro que pode deflagrar a crise ou atrapalhar a supressão de uma crise. Outra coisa, frio muito intenso, por exemplo, o que a gente faz? A gente tende a se contrair, né? Então a gente se contrai, tensiona a musculatura cervical. Por isso que eu falo, abre o coração. E isso pode também ativar o sistema de dor, dar uma dor que a gente chama de dor miofacial, que é um subtipo de dor específico. Enfim, mudanças climáticas podem sim atrapalhar a sua dor de cabeça. E o calor excessivo também, tá? Calor excessivo pode fazer você transpirar muito, desidratar, dilatar as artérias como um todo e isso intervir. Onde a gente sabe que a dor de cabeça é por isso? Aí tem que prestar atenção se antes daquele episódio você já estava ou não estava com dor, se sempre que você muda as questões atmosféricas, climáticas, de umidade, você tem ou não tem dor. Ficar atento a esses detalhes e procurar um médico para a gente tentar diferenciar isso. Dormir pouco também, né? Dormir pouco, com certeza. E existe uma coisa muito importante que eu oriento os meus pacientes, você que está assistindo a gente, isso é importante, chama-se diário de dor. Diário de dor? Existe o diário de dor, onde você escreve nesse diário, por pelo menos 3 meses consecutivos, o tipo de dor que você teve, como ela desencadeou e como ela interrompeu, e se você tomou ou não tomou analgésico nesse período. E isso ajuda muito a gente a fazer um plano de tratamento personalizado. Gostei, diário de dor. Aí, ó, pessoas que sentem muitas dores. Próximo. Alimentação não tem relação com enxaqueca? Isso é um mito, um super mito. Jura? Tem super relação com enxaqueca. Ixi, que tipo de alimentação? Vamos lá, vamos falar de alimentação, que é uma coisa que está, inclusive, em pauta no nosso programa tá vendo? hoje, Salsicha dá dor de cabeça. Ai, meu Com Deus. certeza, embutido. Dá? Embutido é um... Eu tenho enxaqueca, tá? Eu tenho enxaqueca, a minha enxaqueca está super controlada, graças a Deus. Mas eu, por exemplo, não posso comer embutido. Embutido, tipo, por exemplo, salame, linguiça, tem tiramina, tem glutamato monossódico, né? Que são substâncias que, sabidamente, são ativadoras da via de dor. Outra coisa, queijos envelhecidos, algumas frutas... Tem mais envelhecido? Queijos envelhecidos. O que eu comi era envelhecido, não? Não, você comeu queijo branco, que eu já estava de olho já. Susto, comi quase a metade ali. Não, não é. Queijos envelhecidos, tipo gorgonzola. Gorgonzola, sim? Sim. Nossa, eu adoro. É só um pouquinho... Isso é um assunto muito importante, porque nós temos que tomar muito cuidado com as fobias alimentares. Isso é uma coisa muito importante. Porque, olha só, vamos supor, uma paciente chegou no meu consultório com 5 anos de dor. Ao longo desses 5 anos, ela experimentou 5.000 refeições. Então, são 1.000 refeições por ano que a gente contabiliza em média. Nossa, com tem que pensar certeza, nisso. ela vai saber qual é o alimento que, de fato, desencadeia a dor de cabeça dela. Então, não precisa de um médico para isso. Mas os grandes vilões são, por exemplo, temperos industrializados, queijos envelhecidos, embutidos, bebida alcoólica não combina. Bebida alcoólica com dor também? de cabeça. Mas o quanto de bebida alcoólica? Principalmente o vinho tinto. Para aquelas pessoas Vinho tinto? Só uma garrafa? Só uma garrafinha. meia. Mas para aquelas pessoas que sabidamente têm enxaqueca com vinho tinto, quando dá uma bicadinha já está em crise. Aquela que não tem, pode tomar uma tacinha sem problema só? algum. Negócio de uma tacinha? Uma tacinha, Fala aí né? esse negócio de uma tacinha, né, gente? Eu quero saber quem é que tomou uma tacinha só. Acho que nem o padre. Não daqui, né? Mas tem relação total à alimentação. Tá, então vamos lá. Os embutidos... Queijos envelhecidos. Ai, gente, gorgonzola, Santos. Tá, vinho não pode. O que mais? Algumas frutas cítricas, por exemplo, a melancia, por exemplo, ela tem muito citrulina, tá? Que Coitada da melancia, gente. Que promove, no final das contas, ela determina a produção de algumas substâncias que dilatam os vasos cerebrais e podem ser ativadores da via de dor. Melancia, quem é que vai imaginar que a melancia, gente, é vilão?
álcool, né? Chocolate, a gente tem que Não, pensar chocolate não, bastante. vamos conversar sobre isso. O chocolate, além de ter cafeína, que aí é aquela questão ambígua que nós conversamos, né? Tem algumas outras substâncias que também podem ativar a via de dor. Mas, volto a dizer, tem que saber se aquilo de fato é um fator gatilho. Porque às vezes a gente está gerando uma fobia alimentar. Aquela pessoa ama comer chocolate, come chocolate e não tem dor. E aí, olha só que legal. Depois você vai voltar para falar, Carol, sobre essa fobia aí alimentar. Sim, a gente tem que falar, tem muita coisa interessante. É. Você sabia que antes de uma crise de enxaqueca, existe uma condição que a gente chama de pródromo? Pródromo. Pode anteceder em horas antes da crise de dor de cabeça. E veja bem, é muito comum antes da dor de cabeça a pessoa ter o quê? Vontade de comer doce. Por quê? Porque precisa de glicose para combater aquele evento inflamatório que vai acontecer. Mas se ela comer, vai dar dor de cabeça. E aí ela come um doce que está ali, que é palatável, que é o chocolate, e aí a dor já ia aparecer mesmo. E aí ela atribui a ingesta de chocolate à crise de enxaqueca, sendo que às vezes não é. Então é muito importante a pessoa ter de fato esse feeling. Come chocolate, tem crise imediatamente? Provavelmente é um gatilho. Agora, come chocolate e não tem? Eu não é um tenho gatilho. nada, gente, graças a Deus. Vamos para a última aqui, que eu saiba, né? Mas eu não gosto muito de enlatado. Mas a melancia, fiquei impressionada. É. Próxima, vai. Ah, essa eu já sei, gente, infelizmente. Enxaqueca tem cura, doutor? É um mito, mas depende muito do ponto de vista. Carimbo. Se a gente for comparar, por exemplo, a cura a uma doença infecciosa, por exemplo, tem uma pneumonia, você teve a doença, você tomou antibiótico, você ficou curado da pneumonia. Isso é um critério de cura. Agora eu pergunto para você, vamos supor, você chega para mim e fala, doutor, eu tenho dor diariamente. E eu chego para você e falo, vou fazer um tratamento personalizado onde você vai começar a ter dor, eventualmente, uma vez a cada 2, 3 meses. Isso, eu te pergunto, seria uma cura para você? Então isso é questionável. Eu não consigo tirar o sistema de dor que está hiperfuncionante, mas eu tenho como modular a ponto da pessoa ter qualidade de vida. Bom. Então, enxaqueca não tem cura, mas tem como a gente melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. E isso que importa. Vem aqui do meu lado, Felipe Brambila. Você vai voltar para falar sobre a fobia alimentar, Sim, que eu com fiquei certeza. super curiosa. Cadê a rede social? Coloca na tela aí. Coitada da melancia, fiquei pensando. dr.Felipe Brambila. E o vinho, gente? E o queijo envelhecido? E a hidratação, hein, pessoal? Lembrar de se hidratar, hein? Então, eu não bebo. Tem alguma dica pra gente lembrar de beber água? Tenho dica. Tem uns aplicativos que a gente abaixa e a gente bota a sua meta de ingesta diária e ele te sinaliza quando você não está bebendo água. Eu preciso disso, porque eu a não quantidade bebo água, correta. tá? Tá aí a rede social do doutor, é essa aí, não é? É isso aí. Onde 60% das mulheres têm enxaqueca, tá vendo? E ali eu Porém, falo bastante sobre os gatilhos alimentares, os gatilhos emocionais, o que a gente precisa fazer numa crise, etc. Tem muita coisa legal ali. Quando a gente tá com muita vontade de comer doce, e aí a gente não sabe se é TPM, se é estresse no trabalho, se é falta de dinheiro, entendeu? E a gente quer comer doce. Você tem alguma dica? Tenho. A gente Primeiro faça os exercícios de mentalização, se concentra, veja se de fato aquilo você precisa ou não precisa daquilo. Toma água, porque às vezes é sede. Peraí, como que é esse exercício? Você respira? Só respira? A gente pede para o paciente inspirar, segura a respiração por 4 segundos, expira, se conscientize da sua posição Quantas naquele respirações momento. dessa Em torno aí? de 7 a 10 respirações e repete isso por 3 vezes. 7 a 10 respirações com 4 tempos. Isso. 4 inspirando, 4 expirando. Exatamente. Tá. E prende a respiração um pouquinho, 2, 3 segundos, expira e repete isso. Se em 10 vezes continuar à vontade, isso serve pra tudo? Pra compra? Para tudo, para ansiedade, para depressão. Pra bater no colega de trabalho? Exatamente, eu falo bastante isso também nas minhas redes Você sociais. fala sobre isso também? Falo, opa. Bater no colega de trabalho? Não bater no colega de trabalho, mas as técnicas emocionais. Isso é muito bom, porque Sem a gente dúvida. está falando muito sobre, né, o controle emocional, gestão emocional, mas ninguém ensina como. A gente só sabe como não, né? Não tô equilibrado, ou fujo daqui. A gente coloca sempre um peso, né? Quando você tá contrariado, ou tá com o emocional abalado. Atribui muito a isso, né? Atribui muito. Então, assim, é importante a gente saber como que eu faço. Respiro? Saio caminhando? Tomo um copo d'água com consciência? Existem várias técnicas. Exato. Que é bom a gente trazer e Exato. falar. E lá no consultório, inclusive, só para finalizar, nós temos uma psicóloga, uma neuropsicóloga, que faz uma terapia cognitivo-comportamental. É a melhor. Para aumentar o nível de consciência da pessoa sobre a dor dela e ensinar técnicas infalíveis durante uma crise de enxaqueca, por exemplo. Adorei, hein? Traz ela aqui, ó, TCC. Opa, doutora Ingrid. A doutora Ingrid, vem aqui ensinar a gente a se controlar. Obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Até. Adorei. Arrasou! E agora, gente? Não pode ir gorgonzola. Você gosta de queijo?
Pra caramba. João. Qual mineiro que não gosta de queijo? Olha, eu já vi de tudo. Por que eu pergunto? Porque tem baiano que vem aqui e não gosta de dançar, entendeu? Então hoje eu pergunto. Ia ser diferente o mineiro não gostar de queijo. Esse qual... Agora a gente vai fazer... Que tipo de queijo é esse? A gente tá usando esse aqui, é a mussarela. Eu vou provar light. também, porque... Pode provar. Tem gorgonzola? Não, esse não. Não, gente, tô brincando. Não vou comer gorgonzola não, calma. Mas eu adoro. Eu também gosto muito de gorgonzola. Você gosta? Também gosto. Gosto forte, né? É. Assim, a alimentação, ela acaba impactando muito, muito mesmo. Por exemplo... Vou provar esse aqui também. Vai lá. Quando tu pega o chocolate... Você comeu muito chocolate? Não, eu adoro doce, Assim, gente. Eu vou confessar que, assim, quando- tudo eu abro mão, mas o doce... Quando você come o chocolate, que você pega ele acima de 70, aí já é outra função no organismo. Muitas das vezes você pega um chocolate muito, que na verdade acaba não sendo chocolate, né? Cheio de coisas. Hoje em dia, e então, muito né? Parece que tem açúcar. tudo. Formiga, tem uns insetos, tem então uma Total. loucura. E Comida aí- tá uma loucura hoje. E aí você acaba desencadeando a dor de cabeça total. E tem vários fatores também na dor de cabeça, né? Tem. João, o seguinte, você tem dor de cabeça, João? Não muito. Muito raramente. É, eu também. Não sei. Tenho muito Quem tá te acompanhando aqui? É o Rosimar, O Rosimar. o RCS. Quem é que tava a outra? Quem é a maratonista que tá aqui? Paula, vem cá, Paula, Paula. maravilhosa. Você tá acompanhando quem, Paula? O João também. Vem cá, pega o microfone. É. Como eu tô virando atleta nesse momento da vida, vem cá, Paula. Eu já virei atleta, porque eu sou dessas. Bem-vinda, viu? Obrigada. Porque eu sou assim, Ela ó. pegou, eu corro uma vez, eu já me acho. Fiz uma estudando corrida ontem e muito. já virei maratonista. Você é maratonista? Me Uau. conta, quantas maratonas você já correu Eu na só vida? corri uma, eu corro todos os Qual dias. que você correu? Corri a SP City o ano passado, em julho. E explica para as pessoas o que é meia maratona, que muita gente não sabe. Maratona são 42 quilômetros, 42, 195 não cheguei metros, e a meia maratona 21 quilômetros. Você correu 21. Uma 42 quilômetros. Mas você correu onde? 42. Corri aqui Eu tô nas- entrevistando ela, calma aí. Segura. Vai. Corri pelas ruas de São Paulo. Pelas ruas de São A gente Paulo. faz um percurso que sai do Ibirapuera, vai até o Jockey. Você se preparou muito tempo, não? Quanto tempo você corre? Eu corro faz 3 anos, eu me preparei durante 4 meses. 4 meses. Agora, vamos falar do meu tempo? Você já vai perguntar, já é a sua vez, peraí. Seguinte, eu fiz em 30 minutos 5K. Eu nunca tinha corrido na minha vida e não treinei. Maravilhoso. Pra falar que eu treinei é mentira. Eu fazia o mesmo... Foi bom. Muito bem. Cadê a música do tanto? Muito bem. Eu acho que só o fato de começar e chegar na linha de chegada já é uma grande coisa. Parabéns. E pra gente continuar, né, nesse ritmo, o que a gente precisa? Você já faz musculação, né? Faço. Não gosto, tá? Mas faço. Também não, mas Tamo também junto. não. Mas é importante. A musculação é a base, né, de qualquer treinamento físico, né? Então, Chefe, o que você quer perguntar pra ela? Vai. Ah, o que eu quero perguntar? Aí agora tu não pergunta. Eu não pergunto, vamos lá. Assim, você já fez vários lugares do país, porque tem corrida em Ela vários fez uma lugares. só. Você fez só corri em São uma. Paulo. Você tem uma vontade lá, um sonho de correr? Porque tem essas fora e tem Londres, então, Nova eu tenho York. muita vontade de fazer Nova York. Todo mundo Eu acho que é um sensacional. objetivo. Já me falaram uma coisa, aí você me confirma se é verdade. Chega um momento que não é mais o seu corpo que tá ali. Aí você vai na mente. É, Quantos km mais ou menos dá isso? Ah, isso varia muito, mas assim, na maratona eu comecei a sofrer. Que era só a mente mesmo. No 32. É mais o que ou falaram. menos. Com 30 33, quilômetros começa é. assim, tipo. Não, você vai Sim. pela mente, sei lá, isso. Deus é que leva, entendeu? Tem isso. Que eu fiz esse percurso. Poxa, ele entrou aqui sozinho. O que aconteceu, Santos? Tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Ah, o fogão deu ruim. Esse é o Santos, viu, gente? Tá sumido por aqui. Bom, deu 30, então você já... Exatamente, mas vai. Ah, eu tenho vontade. Só uma vez, só pra eu ver essa... Porque diz que é a mente que te leva. Ah, mas começou, agora você vai ver. É? Eu já tô querendo ir pra Quando você vê, 10. você vai correr. Então vai. É assim Vou que correr começa. todo mundo. Obrigada, viu? Parabéns. Bom, e agora? Voltamos A aqui? gente voltamos aqui, a gente tá fazendo cuscuz de frigideira. Como é esse cuscuz? Ah, peraí. A gente hidratou aqui o cuscuz. Hidratou o cuscuz. Tá. Aí eu coloquei ele aqui, pus a mussarela para poder ficar crocante, a gente colocou ele aqui. Eu fiz para você nesse aqui, nessa versão, tá? Eu já fiz nessa Ah, já tá versão. feito. Já tá pronta ali. Eu procurei aqui, foi não tá aqui, Já ó. tá pronta ali, já tá Ali no... pronta. Ah, gente, já fez mesmo. Já tá pronto pra ti. E aí agora a gente tá fazendo esse de frigideira. Depois eu quero provar também. vou. João, o seguinte, canta pra gente. Claro. João Beleza. O que você vai cantar agora? Bem, vamos fazer agora uma do DVD? Bora.
Enquanto eu provo ali. De uma dupla que eu gosto pra caramba. Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Obrigado. João, beleza, no nosso Papo em Dia. Que responsa, hein? Você falou que no seu Instagram você conta as histórias, Sim. né? Sobre MPB, sobre as pessoas. Isso é tão importante porque às vezes não. Muita gente desconhece, né? E até no meu trabalho de intérprete isso ajuda muito, porque quando eu sei a origem da canção, o contexto em que ela foi feita, o porquê que ela foi feita, o porquê daquela metáfora, eu consigo pensar melhor em como interpretar, se eu sei como ela foi feita, se eu sei a origem. E hoje em dia a gente estava falando, né, que os jovens hoje, né, andam consumindo músicas diferentes, né? Então, por isso que é bacana a gente estudar mesmo, né, fazer essa releitura. Você como jovem, você é jovenzinho, né? Tenho 25 anos. Como que você vê esse momento para música, né, onde a gente está com uma dificuldade, a música que tem uma letra, que tem uma história? Olha, eu acho que tem espaço para todo mundo, primeiramente. Boa. Tem espaço para o sertanejo, para o pop, para o rock, para o MPB, tem espaço para todo mundo. E eu acho que no ramo do MPB, por exemplo, eu já ouvi cada coisa, Gisele. Eu já ouvi que era música de velho e tal, e eu nunca concordei com isso. Música de velho? O que é música de velho? Não, tanto que eu tenho um vídeo no Instagram criticando esse julgamento, dizendo que a música não tem idade, que ela atravessa gerações. Porque, por exemplo, eu tenho amigos de 20 e poucos anos, regularidade comigo, que ouvem essas músicas. São amigos que escutam Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan, João Bosco, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Ou seja, tem muita gente nova que ouve essa turma. Sim. E esse projeto de resgate eu acho muito importante, porque tem muita canção que está esquecida e que eu me vejo na obrigação de tirar da prateleira e mostrar para aqueles que estão me ouvindo. Dia 10 eu vou fazer um show Já chama a galera. lá em Belo Horizonte, fica aí o convite, de músicas da era dos festivais, da canção, que foi uma era que aconteceu no início da chamada MPB, segunda metade dos anos 60 até início dos anos 70. E eu, dentre as canções que eu selecionei, eu quis colocar aquelas que eu acho fundamentais num show de festivais, mas também pegar algumas canções que estão esquecidas, que estão na prateleira, Sim. justamente para tirar e mostrar para aqueles que estão me ouvindo essas canções esquecidas. Porque as pessoas têm que saber, têm que conhecer o que elas não conhecem. Conhecer coisa nova não é necessariamente você conhecer o que está sendo lançado hoje em dia, mas é que você conhecer uma coisa antiga que você não conhece. E que tem história, né? Que faz parte da sua construção, inclusive. E essas músicas dos festivais são músicas muito marcantes. Foi um período muito importante na música brasileira. A Record fazia os de música popular brasileira e a Globo fazia os internacionais da canção. E grandes nomes surgiram nessa leva. Caetano Veloso surgiu em festival, Chico Buarque também, Olha. Milton Nascimento. Já tá dando uma Gilberto aula aqui Gil. pra gente. Eles já tinham músicas gravadas, mas os festivais foram o chamado boom na carreira deles, de acordo com as fontes que eu li. Eu leio muito livro sobre a história da música. Essa semana passada eu terminei um livro sobre a história dos festivais. Que grande parte dos festivais aconteceram aqui em São Paulo. Por isso que eu falo, Da São Paulo Record. que abraça todo mundo. E é uma coisa muito bacana. São Paulo foi palco de grandes movimentos também. O tropicalismo aconteceu em São Paulo. Por mais que os tropicalistas sejam baianos,
Mas o palco do tropicalismo foi aqui em São Paulo. Então muita coisa acontece, até mesmo de artistas que não são de São Paulo. O Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, o show Milagre dos Peixes, foi gravado no Teatro Municipal de São Paulo. Então eu digo que também São Paulo é onde tudo acontece. É assustador quando você chega aqui, mas você também vê que que é o palco, né? Que foi. É. Né? Que foi e que é ainda. Adorei, hein? Já gostei, tá vendo, gente? Vocês estão aprendendo aí direitinho? Vocês escutam MPB? Vai, vocês são super jovenzinhas, falar a verdade. Cadê o microfone? Pera que eu vou pegar. Porque eu tenho certeza que, né, alguns surpreendem, mas vamos lá. Você escuta? Não está incluso na minha playlist do dia a dia, mas... O que tem na sua playlist? Tem trap, Que mais? tem internacional pop, Tá bom. eletrônica eu gosto também. Quem é da MPB, assim, que você gosta, que você lembra agora? Você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22 aninhos, aí, tá vendo? Tem alguém que você fala que atravessou gerações pra você? Alguém que você gosta, vai. Ah, Tem alguém que você gosta? tem um Caetano, eu gosto Caetano. das músicas dele. Boa. É, tem Cazuza também, eu gosto. Também, então, você tem. Isso, tem Ana Vitória, que é mais da atualidade, não é Sim. do pessoal que fez história. Eu adoro também a Ana Mas são Vitória. muito boas também. Boa. E você? Ah, eu não tenho tanto costume, mas Ana Vitória é uma que eu gosto bastante, que eu escuto muito. Eu gosto também. Mas não tenho tanto costume. Nem tanto costume, tá vendo? Mas se você soubesse a história, como foi feita, eu acho que tivesse mais visibilidade, né? Porque hoje eu acho que com o Instagram meio que bagunçou tudo, né? A gente tem muita coisa chegando pra gente. Então a gente vai consumir e nem ver. Bom, mas vamos pro Pilates agora. Cadê a rede social, por gentileza, do Eduardo Sampaio, primo do Pedro? Mentira, gente, não é primo, não. Essa é da Inspire. Isso, da Inspire, né? Inspire Pilates. Inspire Pilates. Tem de máquina e tem o Pilates também solo, não é isso? Isso, Match Pilates. E a pessoa faz tipo um plano e vai lá No plano, sempre a que gente quiser. vai, né, variando entre os aparelhos e o Match Pilates. Vai variando. Vai Depende variando, do nível da pessoa? Depende Como do que nível é? do dia. A gente tem um planejamento, né, mensal ali. É aula individual ou todo mundo? É até 5 alunos. É 5 alunos. Até 5 Tá. alunos. Agora eu vou te propor um desafio. Pode dizer. Eu quero que você mostre aqui um já do Advancer. Quem é do Pilates já avançado. Do Pilates Avanço. Bom, É. Esse é o seu. esse é o meu. Tá. Você surfa? Surfo. Mal pra caramba, mas surfo. Ah, não fala assim. Na foto tá bonito, né? É, Eu vou porque dizer na que foto é legal, né? Eu vou Tá dizer que eu tô editado. correndo meia maratona. Olha a foto, gente, que legal. Tá Mas na editada a foto- tá foto? editada a foto, né? É IA, não? Não. Ah, tá. É só um filtro ali, mas... Mas você tá surfando, tá aprendendo? Como que é? Tô um ano parado. Tava aprendendo, tava... E como é que pode, né? A gente para essas coisas e parece que perdeu tudo. Mas Ó, volta, tá? Eu fiquei bom por causa do Pilates, que é muito equilíbrio. Se eu não tivesse feito Pilates... força no core, muito como eles a falam prancha é aqui, muito né? instável, então o Pilates ajuda muito. Boa, garoto. O que você vai fazer agora de desafio? Bom, Cadê a prancha pra ele? Não tem, né? Tá vendo? depende, tem vários exercícios. Não Você dá- quer fazer? Não dá nem tempo, gente. Quanto tempo a é. gente tem de programa? Não dá tempo, gente. Obrigada, viu? Uma pena. Beijo pra vocês. Você queria fazer? Posso falar uma coisinha só para finalizar? Deve. Bom, galera, a Inspire Pilates é uma rede de estúdios que está crescendo muito no Brasil. E sempre tem uma Inspire perto de você. Boa, Spiri. Tá bom? Deixa o dinheirinho aqui, ó, que fez mal Deixa, mexer né? aqui. Tchau. Beijo, viu? Até breve. Até breve. Gostei! Tá vendo? Você já fez Pilates? Já? Você já faz de tudo, você é que nem eu, né? Vou cada hora e faço uma Tem alguma coisa que você queria experimentar na vida que você não provou ainda? coisa. Tem. O quê? Eu quero saltar. Saltar de paraquedas? Já saltei. Ainda não saltei. Quero Mas de eu novo. quero saltar. Porque o Pilates, e eu falo muito isso, quando a pessoa está voltando a treinar, é muito importante começar pelo Pilates. É difícil, É difícil, porque Já fez você- Pilates, João? Não, eu faço funcional. As chances de ter lesão... É uma força que você tem que ter uma força gigante. isolada, sabe? Assim, tem na máquina que você faz assim, você que é... ganha uma Terrível. energia no corpo surreal depois, para poder vir nessa linha. Vamos para a rede social da nossa chefe, Eliane Cristina. Chefe de cozinha funcional e saudável. Gente, agora eu tô com 2 versões, tá? Como que é? Qual que é a versão? Eu Me tô no conta. Instagram, tá? O pessoal vê mais a chefe Eliane Cristina. E no TikTok, eu tô as outras versões que eu sou. Você entrou no TikTok? Eu entrei no TikTok. O que tem no seu E aí TikTok? no meu TikTok tem tudo. Tem minha mudança, tem eu como empresária, como investidora de café, porque eu faço É seu lado inúmeras... artístico, é meu lado isso? artístico. Tá. Eu faço inúmeras coisas. Lá no Adorei. TikTok eu coloco... Essa é muito mais o trabalho. coisa. Essa vinha mais na linha de trabalho, de a gastronomia. Essa é a chefe
ali Eliane Cristina, mas as outras funções, as bom. outras versões estão lá no TikTok. Tá no TikTok. É isso. Quem foi? Foi o Ti? Que foi ela pra você entrar no TikTok ou foi você mesmo? Oi? Não, eu mesmo. Você mesmo. Assim, eu tô trazendo bastante coisa lá. Agora. Isso mesmo. E vou trazer o piano, você me deu uma ótima ideia. Então, traz o piano, Vou tem que trazer. mostrar a gente tocando piano, não é? E eu tô agora construindo uma cozinha, né? Também? Eu tô morando aqui do lado agora. Ah, você é vizinha? Dei vizinha. Volta mais, gente. Tô vizinha, Eu já tô comi o vizinha. cuscuz dela ali. E é ó. isso. Volta mais Tô vezes, vizinha. viu? João Beleza, com 2 L's. Cadê a rede social do João, gente? Que deu essa aula Total. da música popular brasileira. Eu vou te seguir, viu, João? Pra eu aprender com você. Beleza. É sempre importante ter E eu vou seguir vozes como a vocês duas sua. também. Oh, obrigada. Ah lá, que você costuma postar, contando as histórias, suas interpretações. Chama a galera, tem um show de novo agora, não tem? Sim, dia 10 de julho. Agora. Lá em Belo Horizonte, o show de músicas dos festivais. E depois desse show, início de agosto, eu parto para uma turnê pelo interior mineiro. Como que é essa turnê? Cada dia você tá num lugar diferente. É, e com esse cada- show mais intimista? Não, os shows da turnê são com banda. Tá. A banda é composta por um guitarrista, Tá. um baixista, um baterista e um tecladista. Tá. Então, o intimista é você e o seu parceiro aí. É, e eu e meu violão. Eu tenho um show no esse, por exemplo, esse show dos festivais eu vou ser acompanhado de um tecladista, amigo meu, que é um tecladista que eu gosto pra caramba e que ele é mais novo que eu, 4 anos, e tem um gosto muito parecido com o meu, então... Bom, então com o ouvidinho trabalhado. Seguinte, vamos encerrar agora. Ó, beijo grande pra você aí de casa. Uma ótima semana pra você, cheia de música, arte, atividade física, só coisas boas. Sucesso, meu Obrigada, amor. Eu já comi ali, mas eu vou comer de novo, tá maravilhoso. Eu nunca tinha comido aquele. Você nunca tinha comido? Mas E eu vou esse é o de provar esse frigideira. também. E vou provar o outro do queijo aqui. João, sucesso pra você, viu? Obrigado. Boa volta, mas volte sempre pra cá Claro, também. vai Você sabe ser que um São prazer. Paulo vai sempre te receber. De braços abertos. Obrigado. Vamos encerrar tocando? Vamos. Canta pra gente? Vamos fazer então uma da turnê. Bora. Solta a voz. João Beleza no nosso Papo em Dia. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida Iara, a água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo